Escrevo esse roteiro com um vídeo de lo-fi ao fundo. É engraçado como as coisas se tornam mais relaxantes e como mais fácil as ideias se juntam na minha cabeça. Bem-vindos, tolos mortais, à mansão mal assombrada. Eu sou seu anfitrião, seu fantasma anfitrião. O vídeo de hoje é novamente sobre o remake da Haunted Mansion. Lembra que eu falei no último vídeo que o Guillermo del Toro estava escrevendo um roteiro para fazer um novo filme da Mansão Mal Assombrada e que simplesmente a Disney negou por ser muito assustador? Bom, o Del Toro acabou fazendo seu próprio filme sobre uma mansão assombrada, A Colina Escarlate. O que acontece é que esse filme é a mansão mal assombrada da Disney. Bom, vamos começar pelo início. Capítulo 1. Bem-vindos, tolos mortais. Bom, aqui eu farei uma breve explicação. Essa que eu já fiz em um dos vídeos, dos meus últimos vídeos. Então, se você já assistiu ele, pode pular para a parte que eu falo do filme do Del Toro. Minutagem na descrição. Em 1969, a Disney inaugurou uma atração chamada The Haunted Mansion, a Mansão Mal Assombrada, com 999 assombrações felizes, mas havendo um quarto para mais uma, algum voluntário. Lá você poderia ver essas 999 assombrações com a ajuda do poderoso ritual de invocação da Madame Leota, que poderia fazer materializar as almas que na mansão habitavam. Você poderia ver também fantasmas em quadros, como por exemplo o Sr. Grace, um homem que vai se tornando um esqueleto em seu quadro, ou o homem enforcado, um velho com uma corda no pescoço e um machado nas mãos, que muitos acham corresponder à figura do fantasma anfitrião, uma voz que nos recebe na mansão com sua famosa frase: Welcome, foolish mortals. Além de tudo isso, havia na mansão uma noiva no sótão, com o rosto negro e um grande coração batendo. Junto dela havia o Hatbox Ghost, um fantasma que teria a habilidade de transferir sua cabeça para uma caixa de chapéus. A noiva foi mudando com o tempo, até chegar em Constance Hathaway, uma noiva que em vida assassinou 5 homens com um machado em busca de obter fortuna e dinheiro. E aí chegamos a outro momento. Capítulo 2. O filme de 2003. Alguns filmes foram lançados pela Disney sobre as atrações do parque. É o caso de A Torre do Terror, baseado na Tower of Terror, de Jungle Cruise, da grande franquia Piratas do Caribe. Então, a Disney resolveu fazer um filme sobre a Haunted Mansion. O filme foi considerado péssimo pelo fandom, por ter pouco a ver com a atração do parque, sendo um filme de total comédia, com o Ed Murphy no papel principal. O filme foi detonado, o filme foi esquecido, o filme foi desatualizado por não ter a história da assassina Constance. Ferrou o Walt Disney. Capítulo 3. A Haunted Mansion de Del Toro. Então, o grande produtor de cinema Guillermo del Toro se comprometeu a fazer um filme sobre a Haunted Mansion. Iria ser um filme de terror, ele já tinha dito isso. Haviam muitas imagens perturbadoras do fantasma Hatbox Ghost sendo feitas por ele. E de repente, ele sumiu. E a Disney só deu a explicação de que o filme dele estava assustador demais. E pôs a Emily de Poude no projeto. Ok, só que o que acontece? O Del Toro fez o filme dele. Especula-se que ele reescreveu o roteiro e que agora a Haunted Mansion se chamava A Colina Escarlate. Capítulo 5. A Colina Escarlate.
Eu assisti a Colina Escarlate e, meu Deus, existe muita semelhança com a Haunted Mansion. Tanto com a atração do parque da Disney, quanto com o filme de 2003. Deixando claro que alguém também já fez um vídeo sobre isso aqui no YouTube, que foi o... Como é que é o nome dele mesmo? Quebrei totalmente o meu ar de sériozinho, mas enfim, eu precisava ver. Tia Cup for One. Ele fez um vídeo sobre isso tudo e é um vídeo muito legal. Me deu várias ideias de como seria isso e foi de onde eu tirei a base para fazer o meu vídeo, gente. Mas assim, eu adicionei muita coisa no meu, então eu vou deixar o dele na descrição, daí vocês veem o dele também, tá, gente? Bom, o filme começa assim, com uma mulher chamada Edith, que crê em fantasmas. Ela se apaixona por um homem chamado Thomas. O pai dela não apoia e misteriosamente o pai dela morre. Até aí tudo bem, só que aí ela se casa com o Thomas e vai para a mansão. A mansão dele, no caso, não a Haunted Mansion da Disney. Ou pode ser que seja realmente a Haunted Mansion da Disney, e vocês já vão entender. Onde conhece Lucille, a irmã dele. Lucille age de uma forma perturbadora. Além de que toca piano. E sim, isso é uma informação importante. Ela descobre, por meio de cartas e gravadores de um baú no porão, que Lucille e Thomas estão envenenando ela, e é claro que tudo isso tinha que ter relação com os fantasmas, né? Edith vê muitos deles pela casa. Um deles é a mãe de Lucille e Thomas, e os outros são, bom, outras mulheres de Thomas que Lucille ajudou a matar. E para que tudo isso? Para que as noivas passassem suas terras para eles, e também todo o seu dinheiro. Assim eles podem trabalhar em uma máquina de argila, eu não lembro bem o nome, é um negócio vermelho que aparece o filme todo, e ganharem ainda mais dinheiro. Tem toda uma questão, porque Lucille e Thomas têm um caso e no fim todos acabam morrendo e virando fantasmas da mansão. Menos Edith, que acaba por escapar da mansão. Que ela demorou um tempo para escapar de lá, porque estava tudo trancado e tinha neve e ela não conseguia sair de lá. Mas até isso fundamenta a nossa teoria daqui. E antes que eu comece a teorizar aqui, vamos entender um pouco mais a fundo. Então, dentro dessa grande especulação, porque no fim não há prova total, mas dentro dessa teoria, o Del Toro teria reescrito a história e feito o filme com outro estúdio. E faz bem sentido, na verdade. Primeiro, tirando o negócio do incesto, ali a história do filme e a história da atração da Disney são bem parecidas. Temos uma noiva, temos fantasmas, temos a história de matar o cônjuge por dinheiro, como a Constance fazia, e principalmente na atração da Disney nós temos o fantasma anfitrião, nos desafiando a tentar sair da mansão, porque em teoria a mansão não teria nem portas e nem janelas, ou seja, não teria saída. Como a Edith acaba ficando ali presa dentro da mansão, a gente pode concluir que a Edith representaria a gente tentando sair da mansão. Capítulo 5 Santa Coincidência. Primeiramente, a gente tem que ver bem que nessa linha de raciocínio o filme só seria inspirado na Haunted Mansion. Madame Leota, Constance e outros personagens não poderiam aparecer explicitamente no filme. Porém, em certo momento, o filme segue o mesmo andamento do de 2003. A Madame Leota, no filme de 2003, A Mansão Mal-Assombrada, leva o personagem do Ed Murphy a achar a chave que abre um baú que acaba por meio de uma carta revelando parte da história da mansão e de como os fantasmas e as assombrações teriam começado. O que também acontece em Colina Escarlate, porém foi exatamente por isso que eu mandei mensagem pro cara daquele vídeo para descobrir quem era a Madame Leota nessa versão.
E aí ele disse, provavelmente um dos fantasmas não verbais do filme. O que me fez pensar na Enola, a fantasma de uma das esposas do Thomas, que ajuda a Edith a descobrir o baú e a verdade sobre a casa. No filme também, muitas vezes, os fantasmas aparecem batendo em porta, ou melhor, batendo os trincos das portas, para ser mais específico. Então, também seria parecido, porque isso acontece tanto na atração quanto no filme de 2003. Outra coisa é o corredor infinito que tem na Haunted Mansion. Olha para ele. Agora olha para o candelabro flutuando nele. Agora olha essa cena da Edith segurando um candelabro. É muito parecido, não? Além de que esse vestido da Edith lembra muito a noiva original do sótão. E o da Melanie Heavenswood também. Pera, Melanie Heavenswood. A Melanie Heavenswood é uma personagem da versão de Paris da Haunted Mansion. Ela queria se casar com um homem chamado Jake, mas seu pai não deixou. De repente, o pai dela morreu em uma tragédia e ela pôde voltar a planejar seu casamento. Mas então seu pai voltou da sepultura e fez com que Jake se enforcasse nas vigas do telhado do sótão. Melanie esperou por horas no altar e viu seus convidados irem um a um embora. Depois disso, ela voltou para a mansão e começou a vagar por ela, procurando seu noivo até morrer. Pera! O pai da Edith não queria que ela se casasse. Aí ele morreu. Ela se casou. O casamento foi uma desgraça. Além de que o corredor infinito da Phantom Manor tem a Melanie Heavenswood carregando o candelabro, o que deixa ainda mais parecido com aquela cena. Coincidência? Talvez. Agora, vamos falar de outra coisa. O Homem Enforcado e o Mestre Gracie. Aqueles dois quadros que eu falei pra vocês no começo. Ok, o Mestre Gracie é fácil de identificar, simplesmente pela caracterização. É o Thomas, não tem como negar. Mas o Homem Enforcado é bem mais difícil. Ele tem um machado na mão, em seu retrato. Em certo momento do filme, a Lucille pega uma faca que lembra um machado, sabe? E diz que é uma lembrança de sua mãe. Considerando que Lucille é a constância da atração da Disney, então na versão do Del Toro, o enforcado seria o pai da Constance. Então o quadro do enforcado seria equivalente ao quadro da mãe dos irmãos Lucille e Thomas. E assim a faca de Lucille seria o machado do enforcado e da Constance. Vocês estão entendendo onde que a gente vai chegar com isso? Gente, além de que a mãe da Lucille tem um anel ali que pertenceu a ela e que também pertence a Lucille. Então, provavelmente, seria aquele anel que foi jogado pela janela pela Constance, que seria o anel de casamento dela que a gente consegue ver lá na entrada da Haunted Mansion. Mas outra informação importante, a Lucille é pianista. Lembra que eu falei que era muito importante lembrar disso? E no sótão da Constância, nós podemos ver uma sombra fantasmagórica tocando um piano. A marcha nupcial em dó menor é tocada nele. Seria tipo um tributo à maldade da Constância. E o que vemos no final do filme da Colina Escarlate? Bem, a Lucille tocando piano. Outra coisa, o sótão da mansão é um lugar muito frequentado pelo Thomas, por ser a oficina onde ele construía várias coisas para Lucille. Talvez essa era a tentativa do Del Toro de explicar por que a Constance na atração ficava lá. E assim, a gente também pode ver como esse filme poderia ser um perfeito backstory da Haunted Mansion. Ou seja, a história do passado da Haunted Mansion. Além de que uma das cenas principais é justamente sobre o baile, no qual há uma valsa tocada pela Lucille no piano, que poderia corresponder à cena do salão de baile da mansão, onde tem uma cena de todos
ou pelo menos vários fantasmas, festando. Aí tem alguns casais valsando ali e em um órgão tem alguém tocando uma valsa. Para mim esse filme já é o perfeito filme da Haunted Mansion. Além de que tem uma cena que é muito referência. No começo da atração, o fantasma anfitrião fala algumas frases sobre em que momento os fantasmas estariam presentes. E em certo momento ele diz: sempre que as velas tremulam quando o ar está mortalmente parado, seria um dos momentos em que os fantasmas estariam presentes. E em certos momentos do filme, quando os fantasmas aparecem, as velas do candelabro da Edith simplesmente se apagam. Então seria bem parecido também. Bom, como eu já disse ali antes, pra mim esse é o filme da Haunted Mansion, gente. É só você imaginar que além dos fantasmas que aparecem, os fantasmas que nós conhecemos da mansão, tipo a Madame Leota, o Hatbox, outros, estão só escondidos em outros quartos. Porém, como eu disse, o filme teria sido reescrito, então não tem bem como a gente saber como era a história do filme da Haunted Mansion. Ou tem? Capítulo 6. As teorias. Existe um vídeo chamado New Haunted Mansion Movie Opening Sequence Test, que são algumas cenas que o próprio Del Toro desenhou para o filme. Seria tipo um... Como é que é o nome do negócio? É storyboard, é isso. A primeira cena a gente vê o velório de uma mulher chamada Lily. Coincidentemente, o vestido dela parece muito com o da Lucille. Lá, uma senhora Anderson diz os meus pêsames para um homem chamado Mark. E a gente descobre que o nome do noivo da Lily seria Paul. E ele, quando a gente vê, está na mansão tocando piano, bem parecido com a Lucille. A minha ideia, minha teoria sobre isso é: o Paul e a Constance eram irmãos, tipo Lucille e lá o Thomas. E o Mark e a Lily também. Isso considerando as informações do filme Colina Escarlate, né? E o Paul e a Constance armaram para Lily morrer. Basicamente, eles tinham armado um plano para se casarem, o Paul com a Lily, né? E a Constance com o Mark. Para depois eles matarem, né? Os dois e ficarem com a mansão e com o dinheiro deles. Talvez o Mark e a Lily, né, fossem os irmãos Grace. Por quê? Porque Grace é um nome que é muito conhecido na Haunted Mansion e que seria tipo a primeira família que morou ali. A gente também tem informação ali que os pais da Lily e do Mark teriam acabado de falecer. Aí eu acho que o Mark procuraria a ajuda da Madame Leota, que a Madame Leota era uma médium, a gente sabe disso. E ela invocaria os espíritos da mansão, que já haviam morrido ali. E nisso, como, né, a Edith descobriu por meio dos fantasmas a verdade sobre a casa, o Mark também descobriria a verdade sobre os irmãos Constance e Paul. Descobriria também que a Constance teria matado já 5 de seus maridos por dinheiro, que são aqueles maridos que a gente vê lá na atração. E agora, os irmãos planejavam ficar com a mansão com toda a fortuna de Lily e Mark. Então acontece um confronto parecido ali com o de Colina Escarlate, e no fim todos morrem, menos o Mark. E é essa a teoria de hoje. Como o Del Toro tinha imaginado o filme da Haunted Mansion, como tudo deu errado e como ele camuflou o roteiro para parecer que era um filme novo. Bom, mas tudo isso é especulação, é teoria, a gente não tem uma certeza assim absoluta. O que acontece? O filme foi lançado ali, né, o Colina Escarlate, bem no ano
que deveria ter sido lançado a Haunted Mansion. Muita gente acha muito parecido os dois, a Mansão Mal-Assombrada da Disney e o Colina Escarlate. Então a gente teoriza que o Del Toro teria feito isso, ele teria reescrito o roteiro e levado para outro estúdio fazer como uma ideia original, mas é baseada na Haunted Mansion. Tem como a Disney acusar de plágio? Bom, aí já é mais difícil. Se a Disney considerar tudo isso aí, todas essas coisas, pode ser que renda um processo por plágio. Mas sinceramente, gente, eu acho que a Disney perdeu muito em não fazer o filme como o Del Toro estava imaginando. Eu achei muito legal a ideia do Colina Escarlate, e se realmente essa era a ideia para o filme da Haunted Mansion, gente, a Disney perdeu muito. Mas vamos ver aí, a Emily Dippold, como eu falei em outro vídeo aí, tá escrevendo um outro filme da Mansão Mal-Assombrada, que vai ser na visão dela agora, né, gente? E vamos ver no que vai dar isso aí. Vamos ver se vai ser um bom filme, se não vai. Qualquer coisa é mais um filme que a gente só vai fingir que não aconteceu, entendeu? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, dê like. É isso e tchau!